Seja muito bem-vindo ao Vem Ver Podcast. Aqui a gente recebe convidados que contam das suas experiências profissionais e também pessoais. Hoje a gente está recebendo uma pessoa que eu posso dizer que a importância da vida dela é salvar vidas. E é um médico radiologista. Ele vai trazer também da sua experiência e da sua ampla experiência profissional, ele vai trazer também para nós da sua experiência como empreendedor, porque ele tem 2 clínicas, ele vai falar um pouco, né, para a gente sobre elas, sobre sua gestão, como foi tudo, e ele tem outros projetos também que a gente vai, no decorrer do papo aqui, conversar. Então seja bem-vindo, Dr. Osias Arruda Neto. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, satisfação muito grande de poder participar do seu programa, do seu podcast, e me coloco à sua disposição para qualquer pergunta que você queira fazer. Então vamos lá, vamos começar do começo. Vamos. O começo eu sempre quando trago os convidados aqui, eu já conheço da história deles, já assim, no percurso, na coisa, já como diz, do caminho andado. Como eu desde pequena não fiquei em Pombal até hoje a fase adulta, eu tive um período que eu saí, muito tempo depois voltei, e aí eu fico meio no vácuo assim, essa pessoa sempre morou aqui, e do jeito que eu fico, eu também gosto de trazer para dúvida, para que as pessoas se esclareçam também, vocês esclareçam, para que outros que tenham dúvida consigam saber. E aí agora me diz, doutor Osias, nasceu aonde, como surgiu em Pombal, como foi, conta aí. Muito bem, eu me considero filho de Pombal, apesar de não ter nascido em Pombal. Eu nasci em Campina Grande e foi uma situação, o meu pai era médico, Azuil Arruda de Assis, e como médico aqui em Pombal, na ocasião tinha apenas 3 médicos, e ele achou melhor que quando a minha mãe foi parir, que levasse para Campina Grande, porque era um meio maior, onde iria ter uma melhor assistência. E aí eu fui para minha mãe foi para Campina Grande, e lá eu nasci, e 6 dias depois eu estava de volta em Pombal. Fui registrado em Pombal, mas como natural de Campina Grande. Tem irmãos? E aqui eu fiquei em Pombal até os meus 8 anos de idade. Eu tenho três irmãos, são 3 filhos, que é Azuil Arruda e Gilca Maria Arno Arruda, tiveram. Eu sou o mais velho. Depois de mim tem uma filha que chama-se Glícia Maria Arno Arruda, e Rafael Antônio Arno Arruda. Então somos 3. E eles moram por aqui? Não, Vocês têm contato? moram em João Pessoa, temos contato sim, e estão em João Pessoa. Ah, e aí conta como foi, assim, já vamos dar uma puladinha, como diz, pulando aí essa infância, que eu sei que, eu acho que você deve ter uma raiz no infância, como diz, tem hoje a infância Nutella, que a gente chama, e a raiz, né? Com certeza a sua foi raiz. Foi não. Porque você gosta da cultura nordestina. Mas dando só uma puladinha assim rápida, só conta se quando você escolheu a medicina, você estava em Pombal ou estava em João Pessoa? Eu já residi em João Pessoa. Eu fui residir em João Pessoa com 8 anos de idade. O meu pai era médico e político. E na ocasião ele foi eleito deputado estadual e teve que ir morar em João Pessoa. E aí eu fui para João Pessoa com essa idade, 8 anos. E lá em João Pessoa eu sempre quis fazer medicina. Sempre foi um desejo de infância. E esse desejo eu realizei em 1982. Eu me formei em medicina, 82, 83, para 83, e me formei em medicina. Aliás, eu entrei na faculdade no período 772, 1977, segundo semestre. E aí fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal da Paraíba. E depois disso, fiquei lá em João Pessoa até terminar o curso de medicina. E ao terminar o curso de medicina, eu escolhi como especialidade radiologia. Essa escolha. Ficou na dúvida na época, assim? Não fiquei na dúvida. Eu sempre admirava isso, era uma especialidade que eu admirava, e o meu pai já fazia radiologia. Porque quando ele resolveu deixar a política e voltar para ser médico, ele foi se reespecializar, que ele já tinha feito uma especialização em radiologia, mas naquela época não existia ainda residência médica. E aí ele foi e fez uma reespecialização no Rio de Janeiro, e eu sempre admirei e gostei dessa especialidade, e tomei para mim como sendo a especialidade que eu deveria seguir. E foi exatamente assim.
eu, quando terminei o curso de medicina, eu fiz a prova de radiologia, de residência de radiologia, que aí já existia, na minha época já existia a residência médica. E eu entrei na faculdade, na residência de radiologia, 1982. E fiquei 82, 83 e 84 em Brasília, fazendo residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem. Ah, por isso que você tem o CRMPB e o DF, né? Porque Isso, por conta da. exatamente. E por isso que eu, após escolher essa especialidade, depois de fazer essa residência médica, eu recebi convites para poder ficar em Brasília. É, E eu não quis, eu queria voltar para o Nordeste, sempre foi paixão uma nordestina paixão já. nordestina de coração. E aí voltei, e meu pai era radiologista e tinha uma clínica de radiologia em João Pessoa. E com a minha chegada, nós demos uma incrementada na radiologia da clínica, na qualidade dos equipamentos, na variação de equipamentos, porque quando ele era Cabeça jovem, né? só era ele fazia só raio-x. E eu fiz ultrassom, fiz tomografia, mamografia, algumas outras coisas, menos a ressonância que estava começando naquela época. E dessas coisas que eu fiz, inicialmente nós tínhamos na Clínica Radiológica Azuil Arruda a parte de radiologia convencional, a parte de mamografia, a parte de ultrassonografia. Começamos com isso aí. Depois disso eu trilhei outros caminhos, porque aí a coisa foi ficando mais moderna, e a evolução prosseguia para poder você ser um radiologista, mas você não tinha como ser sozinho, como era meu pai, era ele e eu. Depois que eu cheguei, ele resolveu vir embora para morar no sertão, na fazenda, porque era o desejo dele de muito tempo. Estava esperando Eita, eu parece que chegar. essa história vai fazer com a E história. aí ele veio e foi morar na fazenda e morou aqui até falecer. Você é bem dizer a Xerox do seu pai, então, porque É, você também gosta de fazenda, tô né? seguindo os caminhos. Tá deixando os filhos também Exatamente. tomando Ele de tem um conta. filho que gosta muito, participa muito. E aí, quando eu até anotei aqui para não esquecer dessa parte, quando você menciona que seu pai era político e deixou a política, voltou para a medicina, e na hora eu pensei, eu digo, gente, hoje acontece ao contrário. O médico que entra na política vai deixando um pouquinho, a medicina vai engajando na política e não solta mais a política. O que foi que Pois fez é, na época ele deixasse, mas não querer? o meu pai ele dizia sempre para os filhos: eu sou um político que estou deixando a política sem decepções. Fui candidato duas vezes, uma a prefeito de Pombal, eleito, e outra a deputado estadual, eleito. Estou desistindo da política e deixando sem decepções. Não foi porque eu fui derrotado, não foi porque apenas eu não quero continuar mais na política. E aí ele dizia sempre aos filhos: qualquer um que me ouvir jamais será político. Eu ia perguntar E eu agora, por nunca quis quê? ser político exatamente por esses conselhos que ele dava. Mas ele dizia, dava esse conselho, ele dizia o porquê, e você já foi internalizando o porquê, ou ele só dizia isso, você Não, seguia? ele dizia, até de uma forma um pouco deselegante, ele dizia que a política tinha necessidade de se corromper. Você não podia ser um político, ser eleito, não seria fácil se você não aderisse a certas circunstâncias que era exigido. E aí, para não se corromper, ele preferiu deixar. Para poder eu ser eleito, eu tenho que fazer algumas coisas que não batem com o meu pensamento, com a minha linha de conduta. E aí, por isso, eu estou deixando. E vocês não deveriam nunca entrar em política. E nem eu, nem os meus irmãos, nunca que desejamos participar de política. Eu participo não ativamente, mas na eu tenho um tio que eu também tenho por ele uma grande admiração, que é Antônio Carneiro Arnaud, que é um médico, ele hoje tem 90 anos de idade e sempre foi um médico profissional muito bom e foi político também. Foi deputado federal, foi prefeito de João Pessoa e, graças a Deus, deixou também a política. Pela mesma circunstância, achou que E da família não, dele, não alguém tá vale. seguindo, ou ele Não, deixou esse conselho também? hoje nós temos aí o Janduí, que foi deputado estadual e desistiu por decepção, porque foi derrotado. E tem Rui. Rui é filho de uma prima. Então, é Rui Carneiro, que hoje é candidato a prefeito de João Pessoa. Mas ele dizia: eu não quero para mim mais de jeito nenhum ser Quero pra político. mim, não quero pra vocês. Exatamente. E da família, dos irmãos, na verdade, eles seguiram também a medicina, lá seus dois Não, irmãos? só eu. Médico, só eu. Tenho um irmão que é advogado e tenho uma irmã que é psicóloga.
E você mencionando aí no começo da questão da residência. E hoje a gente vê uma pressa nos formandos, nos recém-formados, de querer atuar logo e não é que eu possa dizer se especializar, mas não ter a calma e a paciência para fazer exatamente, talvez uma coisa que seja longa e duradoura para te dar um conhecimento específico. Eu estou falando da diferença entre, que isso é uma curiosidade minha, entre um médico que é residente e um médico que eu não sei, no caso que faz um curso separado ou um curso extra só de, e ali já começa a trabalhar naquela área específica. Como você tem a residência, você consegue dizer para a gente que está assistindo qual é a diferença, se realmente agrega mais uma residência? Bem, veja bem, Camila, eu acho que a residência é uma complementação muito importante no lado profissional. Você hoje eu me sinto muito confortável em dizer que tem uma diferenciação, porque eu sou o único radiologista aqui da cidade de Pombal. E por que o único radiologista? Tem alguns imaginologistas, pessoas que fazem a parte de imagem, que fazem ultrassonografia, por exemplo. Que pode ser médico, que é médico, tem que ser Médico tem médico. que ser médico. Mas aí eles fazem isso aí com cursos mais rápidos. Ah, então Então, existe. imaginologista e radiologista são Não, diferentes. não, tá dentro da mesma. O imaginologista, ele é um radiologista. O radiologista, a parte de imagem é a profissão dele. Agora, existem médicos que não são radiologistas e que fazem alguma coisa de imagem, como, por exemplo, a ultrassonografia. Então, nós temos aqui na nossa região alguns profissionais que exercem a radiologia, que exercem a imagem, fazendo a parte de ultrassom, em cursos feitos mais rapidamente. A residência médica foram 3 anos, com dedicação exclusiva. Você não poderia trabalhar. Na minha época, o residente não Acho que hoje trabalhava. também não, né? Não pode, hoje Trabalha. pode. Hoje trabalha. Já trabalha e tem os horários. Quer dizer, você pode dar plantão, Hum, mas no horário diurno você faz a residência. Isso hoje já é permitido. Mas na minha época não era permitido. E você era eu intensivo. passei 3 anos exclusivamente estudando radiologia. Então, isso me deixa. Eu me sinto diferenciado em relação aos demais. Não quero dizer que sou melhor do que ninguém, mas a diferenciação. Eu terminei a residência de radiologia, prestei uma prova escrita e oral no Colégio Brasileiro de Radiologia e passei a ser Como se fosse especialista. validando assim o ensino. Exatamente, validando e reconhecendo você como profissional especialista naquela área. E o que acontece é que, na época, já existia o membro associado do Colégio Brasileiro de Radiologia, esse não precisava fazer prova, e o membro titular. Eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Associação Médica Brasileira. Então, com isso, por quê? Porque eu fiz a residência médica, que era uma exigência que tinha, e fiz uma prova escrita e oral. Depois que você passava na escrita, era que você ia para a prova oral. E aí fui aprovado e passei a ter o título de especialista, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Associação Médica Brasileira, como diagnóstico por imagem. Hoje em dia tem essa prova ainda? Tem. Mas essas pessoas, como eu lhe falei aqui, que fazem ultrassonografia, eles passam a ser membros associados. Eles levam o título que fizeram o curso e alguém, às vezes, precisa que tenha o membro titular como padrinho apresentando. E É uma eles regra, passam. precisa É ter? uma regra precisa do colégio. E eles passam a fazer aquilo ali, mas como especialista apenas naquela área, não é diagnóstico por imagem de uma maneira geral. Hoje eu só não faço na minha profissão a ressonância magnética. E não faço porque eu fiz a opção de não sair mais para poder treinar de ressonância magnética e executar. Me dei por satisfeito com a parte de raio-x convencional, mamografia, ultrassonografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada. E aí teria mais a ressonância, que eu preferi não ir mais. A idade não deixou mais eu sair da rotina e voltar a estudar.
Se Tô, bem que estudar, a gente estuda todo dia, eternamente, né? eternamente. Estou aqui com um assunto polêmico, mas que é uma dúvida e que muita gente, assim, quando eu sento em mesas, comentam, que é sobre os cursos online. Você, como médico residente, porque realmente a carga é diferente do ensino de um residente e uma pessoa que só faz mais rápido. Não estou falando só médico, qualquer área, né? Mas hoje em dia tem muita área online, não só na medicina, não estou falando só da medicina, mas a sua visão que a gente gosta de saber aqui, a visão de uma pessoa tão experiente trazer para nós. Uma pessoa que está terminando e ele quer logo agir, trabalhar e precisa fazer um curso e não pode, ou questão financeira. Você acha que o que é melhor? Ele ir logo fazer um curso online, que é o que ele tem em mãos rápido ali, ou não? Ele aguardar o tempo porque não. Na minha opinião, é uma opinião pessoal, Isso. eu acho que quem faz a residência e quem fazia a residência, como na época que eu fiz, Integral. que integral, que eu exclusivamente só fazia a residência médica, não trabalhava, é totalmente, o que você pega é totalmente diferente do que você pega num curso desses. Eu tenho três filhos do primeiro casamento e uma filha do segundo casamento. Os meus três filhos do primeiro casamento são todos três médicos. O mais velho, que é o Rodrigo Queiroga Arruda, ele fez medicina e começou na radiologia e depois resolveu fazer clínica médica. E ele faz clínica médica. O Daniel Queiroga Arruda e Larissa Queiroga Arruda, eles fazem radiologia. Fizeram residência Menina, a médica. herança é É, pesada e forte. fizeram residência médica em radiologia e se especializaram na área de radiologia. Mas já não era a mesma coisa. Eu observava que a residência já não era a mesma coisa da minha época, porque você poderia trabalhar, dava plantão e Mais ganhava, flexível, já ó. ganhavam, já tinha uma flexibilidade muito grande. E eles fizeram, tanto o Daniel quanto a Larissa, fizeram a especialização em radiologia, residência médica, e hoje exercem, inclusive junto comigo, os dois, mas eu observo que não foi da forma que eu fiz. Fica E, falho um e pouco, fica, né? fica falho. Assim, é tanto que os dois filhos que fazem radiologia se dedicam mais à ultrassonografia. Por quê? Porque financeiramente é mais rentável, porque você não são todos O retorno, o né? Você fala. retorno financeiro às vezes ajuda para eles. E às vezes, porque você tem uma concorrência na radiologia geral, hoje você tem uma concorrência muito é, desigual. Por exemplo, você tem aqui em Pombal agora uns serviços públicos com tomografia computadorizada. O governo do estado da Paraíba contratou uma empresa para fazer, através de sistema de computadores à distância, os laudos desses exames. Então, o médico não está aqui, o médico vem de São Paulo ou de outro e dá o laudo. Tipo, é um técnico que Não, faz. é um médico. É um médico especialista. Como eu Uhum. também. Agora, só que ele não está presente para poder ter o contato com o paciente, para poder ter. Isso não está presente. E isso deixa a desejar. Existem muitas vezes diagnósticos que são considerados falhos, e eu sei que aquilo ali é falha não por incompetência do médico, mas pela não possibilidade dele ter tido contato com o paciente, já que ele Que está à se torna uma distância. investigação também, né? Faz parte. Exatamente. E aquela história da clínica ser soberana, então, fica onde? Já que ele não vai conseguir ouvir. Exatamente. Você não tem o contato com o paciente, como é que você vai ser? Vai pelo que o técnico escreveu e você lê lá o que ele escreveu e você pesquisa baseado naquilo ali e muitas vezes fica falho. Eu considero assim e digo que é uma opinião pessoal. Uhum. Pode até ter discordâncias sobre isso, mas a minha opinião é essa. É, eu pensando aqui no ponto que seria, eu penso logo no ponto que seria positivo e no ponto que seria negativo. Isso aí a tecnologia vai trazendo agilidades, facilidades, rapidez, né? Você está trazendo, mencionando, claro que vai ter os positivos que se colocar, você vai saber pontuar. Sim, Mas esse aí é um ponto que você está colocando só que você acha que não é tão positivo, né? O positivo é a tecnologia, como diz, a exato. Com facilidade. certeza, exato. Então eu vejo assim, eu fiz. é, após terminar minha residência, eu fiquei atuando em João Pessoa. E fiz parte de grandes serviços em João Pessoa.
A minha clínica, que era a primeira clínica que eu fiz parte, Sim, que era e do seu depois pai, você que era do manteve meu ela, pai, eu né? mantive. E depois que foi expandir para outras áreas, eu fundei o Tomossom, tomografia computadorizada e ultrassonografia, que era dentro do Hospital Samaritano, em João Pessoa. Eu fundei a Unimama, uma clínica dedicada exclusivamente à mamografia, a diagnóstico por imagem de mama e a diagnóstico e a marcações, a estudo, vamos dizer assim, é, dedicação a você facilitar o manuseio cirúrgico, a biópsia, o diagnóstico de um câncer, por exemplo. Então você teria essa clínica era exclusivamente dedicada a isso. Eu fiz parte fui sócio dessa clínica, fui o fundador dela. Que seria assim, quem tá com suspeita, ia sempre para ela, no caso, Na né? hora que não é que ia sempre para ela, mas era uma das referências. Aham, era E encaminhado. aí fazia o exame e tinha uma lesão que era suspeita, já queria fazer a biópsia, você poderia fazer através de punção guiada pela imagem, guiada por ultrassom, guiada por mamografia. Você tirava pedaço daquela lesão e fazia a biópsia. Ou você fazia a marcação pré-cirúrgica. O paciente precisava operar, a lesão era impalpável, você não conseguia achar, e aí você ia com o aparelho e localizava e marcava. Você colocava um fio metálico naquela lesão ou uma substância que coloria o percurso até o médico, quando abrir, chegar lá e encontrar e tirar. Então, isso existe, é uma coisa moderna e se faz muito. E eu fiz parte, fui pioneiro na Paraíba nessa área. Fui o pioneiro quando eu fundei a Unimama, isso fazia exclusivamente, era eu que fazia no estado, quase todo era eu. Então você ia para Recife. Nesse Aí tempo aí, eu depois já estou fazendo uma conta que você tinha 3 ambientes de trabalho. Essa clínica tinha outra, né? E mantinha do seu pai. e o Laureano também, que eu fui radiologista no Laureano há 36 anos atrás. Eu comecei em 80 logo quando eu cheguei em João Pessoa, eu entrei no Laureano, no Hospital Napoleão Laureano. No Laureano eu tive uma carreira assim, entrei como radiologista, Que depois eu ali pegou passei. as broncas É, real. é a referência de câncer na Paraíba. E eu no Laureano eu fiquei como radiologista há muito tempo e depois eu fui nomeado como vice-diretor do hospital. Passei muitos anos como vice-diretor e cheguei a ser diretor-geral do Hospital Laureano. E assim, exatamente porque a gente tinha essa dedicação maior e via esse interesse em ajudar aquelas pessoas mais carentes, que o Hospital Laureano é um hospital de referência e é um hospital 92% dos pacientes atendidos no Hospital Laureano são pacientes do SUS, são pessoas carentes que não têm nem assim, se você chegar no Hospital Laureano, eu quero uma suíte, não tem. Você tem enfermarias. Todos que vão para lá têm enfermaria. Você pode até ter uma pessoa que chegue e aí você diga assim, você vai ficar nessa enfermaria aqui, vai ficar só você. Uma pessoa que chegue e precise, às vezes a direção do hospital pode conceder isso. Mas é exatamente por essas dedicações que você consegue se achar, se ver diferenciado em relação a muita gente que faz a coisa não da mesma forma. Não, mas aí você contando essa trajetória, já dá para a gente entender a sua mentalidade como médico já desde o começo. Que você só não se formou e só quis ficar ali em uma sala, só atendendo aquele exame ali, sai, vem e pronto. Não, você já pensou em abrir outra clínica, já pensando foi um pensamento abrangente, né? Já, e Isso. é até hoje. Porque assim, sabe, Camila, na verdade, a especialidade ela é muito ampla. E aí você, por exemplo, se você quer fazer. Eu tinha na clínica Azul Arruda, a primeira clínica, que foi a clínica que foi do meu pai, eu tinha mamografia. Mas de repente a gente fez uma clínica que era a mamografia numa proporção muito mais ampla, por modernidade, por evolução do método, e os procedimentos intervencionistas em mama, que na minha clínica eu já não tinha. E isso você tinha. Então, eu nessa clínica Unimama, que foi uma clínica que eu fundei,
Eu era o radiologista e eu tinha 2 sócios que eram mastologistas. Para poder Né? fazer esse Porque, procedimento mais. exatamente, porque eles também participavam disso. Então era uma coisa. Depois eu fiz tomografia computadorizada no Tomossom, que era uma coisa que eu não tinha na Clínica Azul Arruda. Também foi uma coisa variada. E por isso que você tinha mais de uma. Ainda existe essas clínicas lá? Como O foi o. Tomossom se transformou numa outra clínica que chama-se Magneton. É uma clínica que o Tomossom existe, mas ele não tem mais é um sócio que ficou com ela, com a razão social, mas ele fundou a Magneton com outros médicos, com ressonância magnética, evoluiu. E eu não fui mais já com eles, porque eu já estava com outros projetos, que era vir para o sertão. Ia perguntar agora, de onde que estava com essa ascensão tão grande lá na medicina e falou assim, vamos embora pro meu sertão? É, Como foi? na verdade, assim, eu sempre quis vir para o sertão. Foi sempre uma coisa da minha. Eu sempre gostei, sempre quis, e eu vinha para Pombal pelo menos 4 meses do ano. Naquela época a gente tinha as férias no meio Festa do do ano. Rosário. Não, as férias do meio do ano e as férias do final do ano, que eram 3 meses. Então, 4 meses do ano eu passava em Pombal e era a Era o tempo mais feliz. o tempo mais feliz. E eu fiz exatamente isso. Quando eu cheguei no ponto que aposentei, eu digo, agora eu vou para o sertão. E aí eu vim para o Que sertão, aposentou. Quer aposentei. dizer que chegou em Pombal Eu já vim aposentado? aposentado, é. Eu já vim aposentado. E eu vim para Pombal e foi uma coisa interessante. Eu fiz uma pesquisa. Eita, os aposentados que estão fazendo, se aposentaram para ficar só no sofá e ele chegou no Não, auge eu vim para para trabalhar. trabalhar. Aí eu fiz uma pesquisa porque eu queria botar em Pombal uma clínica de imagem, que era uma carência, não tinha, e eu queria botar uma clínica de imagem. E quando eu fiz a pesquisa, eu contratei uma empresa de Recife, de Pernambuco. E essa empresa veio fazer o estudo e chegou para mim com uma definição de que eu deveria botar em Souza e não em Pombal. Por causa da situação financeira da população. Não era uma cidade pobre, não tinha muito. E Souza era uma cidade maior e tal. E então, em 2013, eu fundei na cidade de Souza o CEMOAN. CEMOAN significa Centro Médico Doutor Osias Arruda Neto. Que inclusive, gente, eu descobri nesse instante, porque a Semoan tem a sigla justamente do nome dele, não Não, sabia. pois é. Então, eu botei esse nome na clínica e fui para Souza, 2013. O coraçãozinho era para ser em Pombal, né? Mas aí a intenção era sempre Pombal. E 2 anos depois, 2 anos e meio depois, eu fundei o CEMOAN Pombal. Passou por cima das pesquisas. Passei por cima das pesquisas. E não me arrependo. Olha, Muito satisfeito em ter as duas clínicas. E funciona as duas e eu participo das duas ativamente ainda e tem, né? intensamente. Não, mas CEMOAN fala Souza, assim, a CEMOAN decisão na hora de falar assim, não, eu vou mesmo abrir em Pombal, mesmo dizendo lá que não dá, não é para colocar. O que foi a maior, assim, que a vontade de ficar em Pombal, de vir para Pombal, de ser minha terra, de fazer alguma coisa pela população que precisava. É tanto que quando eu criei o CEMOAN Pombal, eu criei também a Fundação Dalva Carneiro Arnaud, que é o nome da minha avó. E a Fundação Dalva Carneiro Arnaud é um ideal que existe hoje e que vai existir amanhã. E enquanto eu puder, eu vou lutar por ela. Apesar de ser uma coisa que nós temos uma dificuldade muito grande, porque você gerir uma coisa que não tem retorno financeiro não é fácil. Então, eu doei dentro da minha clínica do CEMOAN um espaço para a Fundação Dalva Carneiro Arnaud. Doei toda a mobília da Fundação Dalva Carneiro Arnaud e doei um aparelho de ultrassonografia para a Fundação Dalva que Carneiro no Arnaud. caso é filantrópica lá. Filantrópica. Só que eu preciso para poder a fundação existir na proporção do que eu sonho, eu preciso que exista o apoio, um retorno financeiro de alguma forma, não para mim, mas para poder fazer a fundação funcionar. E por intermédio desse meu tio, o Antônio Carneiro Arnaud, que foi presidente durante os últimos 8 anos da Fundação Napoleão Laureano, e hoje ele é tesoureiro da Fundação Laureano, apesar de ter 90 anos de idade, ele ficou como presidente da Fundação Dalva Carneiro aqui durante os primeiros anos
e ajudou muito, mas não tinha como trazer recurso. Porque o que eles exigem para ter recurso é preciso ter leitos, preciso Eu ter. ia dizer E nós agora, não temos. menciona aí o que é exatamente que quando você fala o recurso, para o que exatamente? Pois é, para poder você prestar serviço para a pessoa carente que não tem condições de pagar. Que não seria só um exame. Lá Não, tem o que consulta, seria consulta. Então, assim, Então, você teria que ter um médico, por exemplo, que dispõe do seu horário para atender lá de graça, por e quem exemplo. paga ele? Aí ele vai querer Ele teria que ganhar. ser Teria voluntário. que ser voluntário. Seria Aí você já maravilhoso. não tem isso. Então, o que é que eu fiz? Eu criei dentro da Fundação Dalva Carneiro Arnaud duas campanhas por ano. Uma campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha do câncer de mama, e uma campanha do Novembro Azul, que é uma campanha do câncer de próstata. E com as amizades, as pessoas, eu consegui algumas pessoas que viessem voluntários que viessem gratuitamente atender aqui em Pombal, e a gente atendia assim 100, 150 pessoas no Naquele mês de período, né? outubro, 100, 150 pessoas no mês de novembro, fazia os exames, o SEMOAN doava alguns exames, algumas pessoas do comércio, alguns comerciantes que tinham uma condição melhor, participava fazendo uma doação para poder diminuir um pouco a responsabilidade do custo de gerar esse funcionamento. E, infelizmente, a gente tem dificuldades. Quando eu estava com isso em vapor, funcionando a todo vapor, eu tive, veio o Covid, veio a pandemia. E aí a gente parou de funcionar, não funcionou, não teve condições de fazer as campanhas durante os anos de pandemia. A fundação não fez mais nada. Tanto não Agora fez a campanha, como também não estava funcionando, ajudando, não porque podia, não tinha não como, recebia, não né? tinha como, porque tinha que ser tudo do meu custo, ao custo meu. Eu tinha que bancar isso aí. O colega para vir, ele viria se fosse mais, mas se você uma vez por mês está certo, uma vez por ano está certo. Mas eu queria que o meu Ter sonho é fluxo, né? botar isso para funcionar diariamente. Mas não é para funcionar para ganhar dinheiro, não. É para prestar serviço para quem é carente. Infelizmente, eu não consegui ainda chegar nisso aí. Mas eu trabalho e vou continuar trabalhando para realizar esse sonho. Executar isso aí. Hoje ela está em 50%, 10, 20, 30, o que é que você almeja? 10%. Eu quero mais, eu quero chegar aos 100, mas aí não é fácil. Não é fácil porque os próprios meios, a própria lei limita os recursos que podem vir para uma fundação que existe só com isso, com consulta, com o Tem atendimento. mais essa, gente. É, você não pode ter. Então, quando eu fui preencher uns requerimentos pedindo alguma coisa no governo federal, fui orientado pelo presidente da fundação na época, que era o Carneiro, Antônio Carneiro Arnaud, que ele tem um pessoal conhecido dele lá que faz pelo Laureano, e ele me apresentou e eu fiz. E a primeira coisa que perguntaram, quantos leitos tem? Não tem leito. Como é que eu vou ter leito para quê? Para internar, e quem vai cuidar, e quem vai operar, e quem vai. Não tem como prosseguir isso aí. E eu fiquei sem poder prosseguir. Mas eu vou estudando, eu Ou vou. seja, para conseguir já tinha que ter começado. E aí, como é que você consegue para começar? Uma Pois coisa é. que empata, que fica a Infelizmente, incógnita. infelizmente, você não é fácil isso aí. Não é fácil. Teve uma época que eu pensei em tentar, junto ao município, à prefeitura, o Hospital Sinhá Carneiro, que ficou muito tempo ali fechado e tal, para poder ver se ali eu poderia começar. Mas mesmo assim, não é fácil, porque precisava de recursos. E eu não tinha como fazer por minha conta, entendeu? E aí terminei não fazendo, e aí o hospital deixou de existir, passou a ser outras coisas, e hoje é polícia militar, não tem nada a ver com a coisa, e você deixou de ter um hospital, infelizmente. Você, como amante da cultura nordestina, que foi, voltou, como diz, e o coração era em Pombal e no Nordeste. Hoje, você, para poder meio que dar uma equilibrada, posso dizer assim, em toda essa agitação que você vive, né? Você busca o seu hobby e o seu lazer na fazenda, Isso. né? Você tem É, várias fazendas, conta eu aí. tenho, eu tenho 3 fazendas aqui no sertão. Uma fazenda município aqui de Pombal,
uma fazenda no município de São Bentinho, nossa cidade vizinha aqui, e uma fazenda no município de Paulista, que foi herança que eu herdei do meu pai. E dá conta, gente, isso tudo. Dá, porque eu tenho um filho que ajuda, que já vai, a gente vai. Porque quem tá assistindo uma hora dessa pensando, meu Deus, eu com meu pedacinho de terra, não tô dando conta, tá morrendo tudo, E o imagina. problema é esse mesmo, porque não tem recurso para você, não é fácil de você manter, não. É porque a gente tem uma aposentadoria, E tem mão de obra também, que hoje a pessoa não quer estar não lá tem mão de cuidando obra, não tem mais. mão de obra. Você tem um morador para trabalhar na fazenda e ele mora na cidade e vai lá fazer o serviço, porque não quer, porque é uma cultura de que tem um Bolsa Família, tem aquilo ali já é suficiente para ele comer. Então, o extra que ele vai ganhar, ele vai fazer lá na fazenda. Mas para poder morar lá, a mulher não quer, o filho não quer, porque quer morar na cidade. Infelizmente, isso é uma coisa assim. Aí quando você tá aqui trabalhando, você vai pra lá à noite ou você fica, tira Não, só o final eu de semana? vario, eu vario, mas às vezes eu vou à noite, às vezes eu passo período lá, eu venho só de dia trabalhar e volto para lá. Agora, principalmente essa fazenda que foi a última que eu adquiri, no município de São Bentinho, nas margens da BR-230. Então, é um pulo, eu vou para lá e à noite, se eu quiser vir jantar, se eu quiser. Ah, as Aí, outras são mais as distantes, outras aí são tem mais que se distantes. Aí organizar você pra ir, indo, né? você para poder voltar no mesmo dia já é mais complicado. Já tem que ir, É, já já é ficar lá. mais cansativo. Então, o doutor Osias do futuro se vê como assim? Bom, eu preciso para poder me considerar assim, realizei o sonho, os meus filhos, como eu lhe disse, eu tenho 3 filhos do primeiro casamento, todos 3 são médicos. E uma filha do segundo casamento, que é estudante de medicina. Para mim, começou agora esse semestre. Ela estava fazendo psicologia e agora resolveu fazer medicina, fez vestibular, passou e agora Não iniciou. concluiu a psicologia, já Não conseguiu, migrou, né? já foi. E agora ela está fazendo medicina. Então, os 4 filhos médicos é um sonho que tá mais perto de ser Já tem realizado. netos, Não, não tenho 3 netas. 3 netas. netas. 2 do filho Daniel e uma da filha Larissa. Eita, quem vai ser o primeiro homem? Até Médica. agora então, o meu desejo é terminar formar a minha filha mais nova, tê-los comigo no que for possível. O Rodrigo ele fez outra especialidade, então não se encaixa muito no perfil da minha especialidade, que é radiologia. E eu não sei se a Maria Luísa vai fazer essa área, porque está começando agora, começou esse semestre agora, mas é um sonho. E também a Fundação Dalva Carneiro. E aí se ausentar dos atendimentos e ficar só na fazenda. Não, eu não pretendo Não ficar, se eu vê. não me vejo, eu sou meio imperativo, sabe? Eu gosto de não estar parado. Eu não queria nem dizer, né? Mas aí você já está dizendo que é meio imperativo. Porque, ó, tem uma fazenda, o povo já acha dificuldade. Aí tem 3. Não, aí você atende de uma pessoa, ainda Até a nossa hoje, Laureana, né? No Laureano. é, Aí vem pra cá e chega aqui. Aí tem a de Souza, tem a de Pombal. é, Nessa idade já tá aposentado. pois é. Então, isso mostra pra gente que a gente tá novo. Não venha reclamar que Não, você não dá tô, conta muito, né? eu tô muito satisfeito em poder fazer. Hoje mesmo eu trabalhei em Souza o dia todo, trabalhei em Souza até tarde. Então, assim, eu fico aqui em Pombal, porque eu tenho casa aqui, eu vou em Pombal ou na fazenda. Mas eu vou à clínica de Souza, dou assistência a todas as 2 clínicas e ao Laureano. A assistência que você fala, que você dá, é administrativo? É observando um funcionário assim como ele está agindo? É o que Não, é tudo, exatamente? a administrativa Basta, é tudo. e os laudos. E eu faço Hum. ultrassom também. Então, assim, na clínica de Souza hoje, eu fui para Souza hoje e passei a manhã e parte da tarde fazendo ultrassom. Entendeu? Aí aqui em Pombal eu trabalhei terça, quarta e vou trabalhar amanhã. Porque hoje a clínica de Pombal tem mais volume do que a clínica de Souza, você acredita? Olha aí, Quando eu tá disse, vendo? quando eu disse a você que realizei o sonho de botar a clínica em Pombal, mesmo contra as pesquisas que o pessoal de empresas específicas para isso fizeram e disseram que Pombal não era o ideal,
Eu botei 2 anos e meio depois e hoje eu acho que a clínica de Pombal vai melhor do que a clínica de Souza. Mas também você consegue atribuir isso à sua dedicação, porque aquilo que a gente bota mais dedicação, e o amor tá mais, como você tinha essa paixão por Pombal, talvez tenha. Porque as pessoas procuram esse centro de atendimento quando a gente se sente acolhido, quando a gente tá lá, sente a energia do, né, do É, profissional. eu Tem acho isso. que eu acho que tem um pouco disso, mas assim, na verdade, os meios, o meio Souza já era um meio maior, que já tinha concorrentes, já tinha mais e e o meio Pombal não tinha, eu tinha apenas uma clínica aqui em Pombal que funcionava e eu fui o segundo e a gente ficou aí. Praticamente hoje são as duas que tem, mas eu acho que Pombal deu uma evoluída, deu uma crescida na parte de medicina, na parte médica. E hoje eu tenho muita gente que vem de outras cidades fazer exame em Pombal, Catolé, vem fazer em Pombal porque os aparelhos são tão bons quanto. Hoje eu tenho, modéstia à parte, eu tenho as duas clínicas, tanto Pombal como Souza, são equipadas com o que há de melhor na parte de diagnóstico, tomografia, raio-x, mamografia, ultrassom e a parte de densitometria óssea. Que Então, antes a pessoa tem que ir para Campina, Patos, João Pessoa, fazer, né? hoje faz tudo. Inclusive nós temos aqui hoje de igual a melhor do que qualquer uma das duas, Patos e Souza. Nós temos em Pombal. Graças a Deus, que bom. E tanto na qualidade de equipamento, como no funcionamento, é uma coisa assim que eu me orgulho muito de ter conseguido realizar isso aí. E aí, como que você consegue? Porque não é você que faz todos, né? Não, Você tem tem os muitos técnicos, eu profissionais, tenho os não, e técnicos. profissionais que atendem lá. A sua clínica É, atende é, uma é, diversidade de especialidade, né? a clínica, eu quando criei a clínica Samuel Pombal, eu criei consultórios. E esses consultórios, eles foram, eles funcionam como uma forma de uma espécie de aluguel. O profissional, ele é de Patos, ele é de Campina, ele é de João Pessoa e ele vem para o sertão atender uma vez por mês, 2 vezes por mês ou toda semana. E ele não quer aqui botar um consultório para vir atender uma vez por semana ou uma vez ou 2 vezes. Então o que é que ele faz? Ele me dá um percentual do que ele fizer, ele dá para manutenção da clínica. Então tem especialistas que vêm de Campina Grande, um exemplo, Uhum. e vem e atende uma vez por mês aqui em Pombal. Então ele chega aqui em Pombal, ele tem o funcionário, ele tem a energia, ar-condicionado, tá tudo pronto. Ele vem, atende, paga o percentual do que ele acertou e vai embora. Não tem compromisso disso. E a Então, responsabilidade também do atendimento é dele, né? Isso é bom esclarecer, porque às é, vezes a pessoa associa Osias Neto à clínica e quer, às vezes, que o profissional, é, que você seja responsável por algo que aquele exato. E a profissional. gente não pode ser. Na verdade, você não pode chegar porque ele atende na clínica, que a clínica que é minha, tem o meu nome, mas ele está lá alugando uma sala. A responsabilidade é dele. Então, se ele se zangar e disser eu não vou atender você, infelizmente eu não tenho como dizer não, você vai atender. Ele não é meu funcionário, ele não trabalha para mim, ele apenas usa o meu espaço para poder servi-lo da forma que é conveniente É bom para esclarecer, ele. porque ainda tem gente Exato. E assim, por exemplo, confunde, né? laboratório de análise. Nós temos laboratório de análise na nossa clínica, mas não é nosso. Se eu for fazer um exame lá de sangue, eu pago para fazer. Então, eu estou lá alugando, cedendo um espaço para o laboratório funcionar, mas não é uma coisa que eu tenha percentual, que eu tenha, não, apenas ele está alugando um espaço físico, Para paga o aluguel e clarear, assim, até na mente da pessoa, pensa que tem um prédio, você alugou com uma loja de calçado, uma loja de perfume. Tá, você é o dono ali, mas se ela vender um perfume que aconteceu algo, você não vai procurar o dono do prédio, você vai, vou o procurar um responsável é o profissional. profissional Exatamente, vendeu, né? É exatamente. a mesma coisa que funciona. A gente tem esse compromisso. A pessoa que está lá com a gente é responsável por tudo que ele faz, por tudo que ele diz, por tudo. Nós não temos responsabilidade no que ele, dessas coisas, nisso aí, entendeu? Aproveitando você dizendo aí, aproveitando, bebendo aguinha, beliscando aí, que o homem vem sem janta. E todo mundo que eu coloco aqui não belisca nada, porque não quer aparecer comendo. Não, não tem problema Mas não. vai aproveitando minhas perguntas e vai beliscando umas coisinhas aí. Pronto.
Você, aproveitando você dizendo aí que a questão da responsabilidade, que realmente cada profissional tem a sua ética, né? O profissional da saúde tem a autorresponsabilidade pelo que fala e pelo que faz com os pacientes, a forma que trata eles. Mas quais são os princípios? Porque você, com certeza, tanto como dono, como quem, como gestor, qual o princípio que quando você vai contratar ou quando você vai fazer reunião, que acho que hoje você não se envolve muito, mas se envolveu antes, o princípio fundamental, assim, para você, para os seus colaboradores lá, o que é que você bate na Bom, tecla? a primeira coisa é o currículo desse profissional. Eu analiso esse currículo e vejo se vale a pena para o meu nome que está lá naquela clínica, ter um profissional daquele tipo ou não. Isso seja tanto se for uma Qualquer secretária coisa, como qualquer coisa. um médico. É. Então, assim, lá nós temos psicólogo, nós temos fisioterapeuta, nós temos o laboratório, nós temos o endocrinologista, o neurologista, o reumatologista, o cardiologista. São pessoas que trabalham lá, não são funcionários nossos, mas eu, para botar, ceder o espaço para aquela pessoa atender, eu dou uma analisada no currículo dela. Não é que abre as portas assim, Não, só pensa como diz não, no qualquer um financeiro que e chegar pronto. aqui eu quero, não. Entendeu? E outra coisa também, eu procuro ter uma certa fidelidade de quem estiver atendendo lá. Se eu já tiver um especialista, eu não boto dois. Para um não concorrer com o outro. E aí eu já abro até uma exceção em cima disso. Quando o profissional também passa a atender em outra clínica da cidade. Um exemplo, eu tenho um médico e ele é cirurgião geral. Um exemplo. E ele é cirurgião geral em 3 clínicas em Pombal. Então eu tenho o direito de botar um que queira Ser também. só na Já que ele sua. não está sendo fiel a mim, eu também não estou na obrigação de ser a ele. Mas se ele for, só quero ele. Faço questão de ter só aquele ali. Assim como ele indo para lá, ele vai se garantir saber que você não vai estar botando o outro Não vou na botar, mesma lá, né? exatamente. A não ser que ele vá embora para outro canto e Uhum. aí está dividindo, e aí está se dividindo, e aí eu tenho o direito de também ter uma pessoa que. Essa análise do currículo, isso é importante porque quem está ouvindo aqui vai aprender com a mentalidade de um gestor. O que é que passa na leitura de um currículo por trás? O que é que você gosta, assim, que você analisa, o que você prioriza? É uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É diferente você pegar um currículo lá e ver que a pessoa, por exemplo, é muito jovem, é solteiro, viaja, algo que tá lá que você já analisei, eita, essa pessoa não tem muito compromisso. Ou você gosta daquela pessoa mais conservadora, que tá lá no currículo mostrando, o que é que para você Eu é acho que essencial? para mim o mais importante é a formação daquela pessoa. Por exemplo, o profissional ele fez residência médica. É diferente de quem não fez. O profissional ele tem o título de especialista naquela área. É diferente de quem não tem. Ou é recém-formado e é formado há 10 anos. Isso, Para você isso, já isso conta, né? tudo a gente conta com isso aí. A gente procura ver exatamente isso aí. Então, nós temos profissionais dentro da clínica que são é, conceituados em todo o estado, em qualquer lugar que for. Pessoas que têm clínicas em Campina Grande, pessoa que tem clínica em Patos, que tem clínica em João Pessoa, que são pessoas famosas naquela área que faz, e aí isso a gente pesa. É muito bom esclarecer. Existe uma coisa também, sabe, Camila, que as pessoas às vezes precisam saber. Eu nunca condiciono ao médico que trabalha na clínica que o exame que ele pedir tem que ser feito comigo. Não, tem nada a ver. Se o paciente quiser fazer, o paciente está lá, faz uma consulta com o médico, pneumologista, médico de pulmão, pede uma radiografia do tórax. Mas o paciente quer fazer na prefeitura porque não vai pagar, quer fazer na outra clínica porque também está achando melhor, vai ser mais rápido. Ou tem Então, mais amizade com aquele profissional, né? exatamente. Então eu não condiciono, ó, você tem que mandar para mim. Não. A minha conversa com ele é assim, você atende aqui, você me dá um percentual do que você ganha e tá resolvido. Isso eu vou esclarecer porque eu fico só pensando aqui nos exemplos que a gente tem. Eu sou muito nova, né? Mas já fico sabendo na mente. Ai, já lembrando de casos, assim, porque tem as parcerias, as casadinhas, as coisas. Exatamente. Já fico. Por isso que eu fiz questão de esclarecer isso. Eu não tenho nenhum compromisso de quem está lá na clínica tem que mandar exame para minha clínica. Não, de jeito nenhum. Manda para onde quiser.
E se quiser mandar para lá, será um prazer, será atendido da mesma forma que se for um profissional. Eu tenho profissionais que atendem em outras clínicas e mandam para mim. E tenho certeza que lá dentro tem profissional que manda para outro canto também. Não tenho dúvida disso. Não Mas existe fiscalização e cobrança. não existe fiscalização e cobrança. Fale um pouquinho para quem está assistindo, porque o público do podcast da gente aqui, ele é bem, tem um público jovem e que tá, eu tô vendo assim, que tá assistindo muito, querendo pegar a mentalidade de uma pessoa experiente para poder já ir melhorando e fazendo o caminho que uma pessoa de sucesso já percorreu, Isso, né? é. Qual é a dica que você dá para uma pessoa jovem que está querendo, vamos supor que ela está querendo um emprego lá na Semoan para trabalhar com vocês lá? Eu vou lhe contar uma coisa. Quando eu comecei aqui em Pombal, eu fui ao Sebrae. E agora eu estou pensando em ir novamente. Por quê? O Sebrae, ela me indicou algumas coisas, algumas pessoas, e o Sebrae foi para dentro da minha clínica dar curso de qualidade de atendimento para aquelas funcionárias prestar à população. Então, eu acho isso muito importante. Já houve uma renovação, porque depois desses cursos que foram dados pelo Sebrae lá, já faz algum tempo, e eu preciso renovar esses cursos agora. Estou Até porque os sentindo. funcionários são novos São também, né? novos, tem Do tempo que funcionários novos. fez. Exatamente. Então, o SEMOA foi fundado em 2015. De lá para cá, eu só fiz curso no princípio. E já mudaram muitos funcionários. E aí você já percebe, né, Eita, Já, essa já, equipe aqui está precisando de um exatamente. ajuste. Precisa ajustar e precisa ver exatamente isso. Por que que eles... Por que que o paciente não ficou satisfeito com o atendimento? Será que foi bem tratado? Será que foi... Como é que... Isso é uma coisa importante, né? A gente tem tido... Porque às vezes o profissional que vem de fora, ele vem no mesmo dia. Não fica em Pombal, não dorme em Pombal, não tem... Diferente que eu que vinha, que morava aqui, que tinha... Diferente. Ele sai Eu lá vim de, meio apressado. sai lá de Campina Grande, chega aqui, presta o atendimento, vai embora para atender em Souza, vai atender em Catolé, vai atender em outro lugar. Então, isso é uma coisa que eu procuro ver exatamente para poder não deixar o paciente insatisfeito, entendeu? O profissional, ele tem aquela... Aí chega Como se o atrasado. profissional não tem aquela É, paciência, aquela calma que eu tenho isso. tempo, né? Aí o que é que acontece? O profissional chega, às vezes chega mais tarde porque veio de longe, às vezes chega e quer Estrada ir embora porque já tem inconstante. compromisso em outro lugar. E eu não tenho responsabilidade nisso, eu não posso forçar. Ó, você tem que chegar aqui tal hora e sair tal hora. Não, não posso forçar. Eu estou alugando um espaço a ele. Eita, é Isso é complicado, porque eu acho que a complicado. cobrança dos pacientes Os lá é em cima pacientes de em cima de vocês. mim, É entendeu? verdade. Então, quando você vê, o paciente está ligando para mim para se queixar de um colega que veio de outra cidade e atender aqui, eu digo, olha, essa pessoa não é funcionário da Clínica Samoa. Ela é funcionária, ela é dona ela aluga um espaço na Clínica Samoa para prestar um serviço. Se ela está falhando, a falha é dela, quem tem que ser responsabilizado por essa falha é esse profissional, entendeu? O Semoan em si, Uhum. o Osias Arruda, não tem como cobrar do colega que alugou uma sala e que não veio. E aí, onde a gente pode pegar o gancho de que uma equipe bem treinada consegue, eu posso dizer, amansar uma pessoa, um paciente desse que está brabo, Sim, né? tem que ter. É exatamente esse treinamento que eu falei do Sebrae que faz com que treine a pessoa para isso, para saber lidar com certas coisas. Porque É. o paciente, ele é uma pessoa que está doente, que está preocupado, e ele precisa ser bem conduzido para poder evitar Se ele não estiver doente, raivas, ele está ansioso, sem saber se está ansioso. doente ou Isso não. não deixa de ser uma doença, É porque você verdade, está sem é. saber se vive, se morre, se é câncer, se não é câncer. Isso precisa ter um treinamento para você saber lidar com isso. Não é qualquer pessoa que sabe lidar com isso. Às vezes, E, quando aborda, faz é estressar e o paciente piora mais mais ainda, né? ainda, É né? verdade. Piora mais ainda. Então, essa coisa, eu vou voltar ao Sebrae agora, vou procurar novamente para poder pedir, porque essa equipe que vem dar cursos, ela não é daqui de Pombal, ela funciona pelo Sebrae de Pombal, Uhum. mas os profissionais não ficam aqui. Sei como é que Então, funciona. quando eu fiz o primeiro curso, foram de 3 etapas. E esse curso foi dado foi muito bom, por muitas reuniões, muito treinamento. O pessoal veio, ficou dentro da clínica,
para Observando, poder né? Para observar e pontuar. orientar como fazer. E foi uma coisa maravilhosa. Ó, E eu já estou sentindo falta que precisa voltar a fazer novamente. fazer a renovação. Então, para quem ouviu, a dica é: procure se capacitar. Se você quer ser uma secretária, procure, antes de procurar um emprego de secretária, se capacite para chegar lá já meio que Já semi-pronta, né? pelo menos com a noção do que é que você vai estar procurando, do que você vai fazer. Excelente. Aí, o que é que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer o Dr. Osias pai. Já que estamos no mês dos pais, vamos lá. Pois é, eu me considero um pai super protetor dos meus filhos. E acho que isso às vezes né, não é. E explica super protetor, porque o super protetor de hoje é Nutella, é fraquinho, é, né? Não, Você é do mas raiz. eu sou do raiz, exatamente. Então, assim, às vezes eu acho até que pode ser prejudicial para eles. O A povo tudo minha. adulto já lá hoje Pois é, mas ainda. mesmo assim, às vezes eu me surpreendo porque eu fico me cobrando porque passei do limite, porque fui excessivamente Invasivo, assim, você ser. invasivo e controlador. Ó, o certo é isso, não faça assim. Eu tenho Quando fica sabendo do negócio, manda um WhatsApp. chama, vamos conversar. Ei, isso aí não tá dando certo. Isso não é uma coisa boa, não tá, não vai. Mas aí, às vezes, papai, o senhor tá indo pelo antigamente, atualmente não é assim. Então, aí a gente tem que ir administrando e conversando. E eu tenho melhorado nisso aí, sabe? Mas é uma coisa que Você pensa quando chegar as conversas com os netos, porque os netos, é, o pensamento é já outro. pensou, é. Mas aí eu mando para o pai conversar. Agora o neto é bom porque a gente só faz estragar e o pai que vem aqui É outra corrige. vibe, outro sistema. Mas essa questão de você se sentir conservador na criação dos filhos, acredito que não seja só na criação, seja na sua profissão, Isso, né? Você exatamente. mencionou que já traz do seu pai essa questão aí, até pensando na política, por ele ser conservador, ele não quis também, né? Isso. Pensando nisso, o conservadorismo para você, então, mais te ajudou em toda a sua vida, eu digo, não só profissional, pessoal, mais te ajudou, porque você só me deu um ponto negativo aí, que é os filhos, a cobrança, né? De ser conservador. É, Mas mais te ajudou, né? eu acho que sim. Você veja bem, são 4 filhos, 3 já são formados e fizeram uma área que eu acho foi uma boa área. Não é que a gente precisa. Não, tem muitas áreas de formatura que você pode ter e de ter sucesso e ganhar dinheiro e viver bem. Mas E feliz e satisfeito, né, eu Cid? ainda considero que a medicina ainda é uma profissão, ainda é, porque tem uma enxurrada de faculdades formando médicos aí, soltando, e a gente está vendo que a coisa daqui a pouco vai começar a ficar mais. Mas eu ainda considero que é uma boa especialidade, que é uma boa profissão. Você tem mais facilidade de. Não precisa do emprego, do político para lhe dar um emprego, você não precisa disso. Um exemplo é que você aqui, ó, você não precisa de emprego, você não precisa de um político para dizer eu vou botar aqui para poder ela ganhar dinheiro, eu vou dar isso, não. Você se vira na sua profissão. Mais roda. Pois é, mas não, mas aí não é, não é, Vamos deixar bem claro. e é exatamente o que eu quero dizer é que a medicina é mais fácil do que outras coisas. Eu acho que ainda é mais fácil do que outras coisas. É aquela coisa assim, terminei, eu tô garantido, o médico, de que eu vou ter o meu emprego. Se você tiver Eu coragem não de vou, eu não vou trabalhar, ficar, eu vou procurar quem, vou. Não, não tem nessa. se o médico tiver coragem de trabalhar, não for preguiçoso, E ele tem, gente, esse preguiçoso. tem. Eu penso que todo médico Acomodado. termina assim com gás, Não, querendo não, ficar não. sem dormir Não 15 é assim dias. não, não é assim não. Tem muito médico que quer as coisas fácil demais e não é fácil. Os jovens, deixa uma mensagem para esse jovem, É, Você eu já acho, lidar, né? Porque eu você hoje está acho num que centro eu acho grande de que uma você pessoa. precisa primeiro escolher a profissão. Depois que você escolher a profissão, Que hoje estão escolhendo por dinheiro, tem isso. é, Será que você está tem dando que, atrapalhado? eu acredito que sim. Você precisa se capacitar, você precisa ser bom naquilo que você está fazendo para poder você. E aí depois você precisa ter coragem de ir atrás, de fazer, de correr. Por exemplo, o meu filho mais velho, ele trabalha hoje praticamente em João Pessoa. Que é o que não seguiu sua, Não fez a sua área, mesma. né? Ele trabalha praticamente em João Pessoa. E os outros dois trabalham em João Pessoa, trabalham em Pombal, trabalham. O Daniel, que é o meu segundo filho, ele corre demais. Às vezes até eu reclamo, você está correndo demais, isso não vale a pena. Por quê? Porque você sai.
Você tem 4 cidades no interior de Pernambuco. Você tem Pombal, Condado, São Bentinho, não sei o quê. E começa você não parar. Todo dia você tem Juazeirinho, Soledade. E é uma coisa que não tem escolha. Depois Não que você tem foi, você escolha. tem que ir pro E, retorno, você tem que, né, e acompanhar o depois que paciente. você termina, você começa a ganhar mais e perde a noção de que você, entendeu? Na verdade, é que se reduzir, não consegue mais ganhar menos. Não se acostumou com aquele É, não sei, padrão. Aí quer outro exatamente. padrão mais alto. E aí deixa, eu às vezes reclamo, olha, você tem que dar assistência aos seus filhos também. Que E ele tem dois, ele tem né? 2 filhas Duas filhas. e as filhas moram em João Pessoa. E ele vai 2 vezes por mês a João Pessoa. Mas aí passa Passa quantos o fim de dias? semana. Chega no domingo, chega no sábado, passa o resto do sábado, domingo, na segunda-feira de madrugada já vai embora. E as meninas vêm também aqui ao sertão, porque o sogro dele é de Paulista. E elas vêm e ficam e aproveita a mãe, vai ver a irmã que mora aí e tal. Então termina sendo uma coisa saudável para eles, porque fica se vê mais. Você visita elas mais lá, a neta, do que aqui, né? Porque eu trabalho no Laureano também, então eu tenho que ir ao Laureano, tenho que ir a João Pessoa. De 15 em 15 dias eu trabalho uma semana. Uma semana em João Pessoa, uma semana em Pombal. Uma semana em João Pessoa, uma semana em Pombal. Mais suave um pouquinho. É, Mas, não será que já é implantado na cabeça do médico? Olha eu lá, já estou pensando na sala de aula. Os professores já implantam na cabeça do médico que quando terminar o que você está aqui, você escolheu essa profissão, então você vai priorizar não só a sua vida, agora é a vida de outras pessoas. E eles não já terminam com esse pensamento, por isso que se ausenta um pouquinho de casa, não? sim. Eu acho que tem a ver isso aí, porque eu acho que a pessoa quando escolhe fazer medicina é para salvar vidas, é para poder cuidar de quem precisa, dar assistência a quem precisa. E aí você não pode ter limites, né? Você tem que fazer o máximo que for possível para você. E é isso que me deixa, às vezes, assim, quando você começa a fazer demais, você esquece de outras áreas que você precisa ter atenção. E aí as pessoas, mas você, depois que você se aposentou e ainda está correndo atrás, para quê? Né? Não tem para que deixar, não, mas é porque tem sonhos. Eu disse a você agora mesmo sobre o sonho de botar a fundação para funcionar. E por que você tem esse sonho? Porque é aquela história de dar assistência a quem precisa. A fundação Seria, não tem fim lucrativo, é para dar a assistência a quem fundação precisa. seria então para você como o seu maior legado, por isso que você quer. Hoje é. Hoje é o meu maior legado. Quer dizer, isso de 2015 para cá, eu já criei a fundação com o intuito de fazer alguma coisa pelos mais necessitados. E esse projeto eu vou com ele até o fim. Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar por ele, para executá-lo. E aí, deixa alguma mensagem, tem algo assim que você queira mencionar, que você queira falar, de mensagem para as pessoas. Eu só fico pensando na mentalidade que as pessoas estão assistindo para poder absorver. Já é muita coisa, muita história, porque uma pessoa tão experiente assim, se quem está assistindo não conseguir absorver e aprender, entender que levanta, vai cuidar na vida, como diz, deixa de preguiça É. e dar conta de tudo, mas que você queira deixar quando você vê um jovem, que você vê uma pessoa que você tem vontade de dar uma sacudida nela, assim, dessa sacudida, ou então fale algo a mais que você gostaria de ter mencionado e não mencionou para nós. Bom, eu acredito que essa história da filantropia é uma coisa que eu deixei crescer mais depois que eu comecei no Laureano, eu comecei a ver o lado do paciente, da pessoa carente. É carente financeiramente, é carente psicologicamente, porque está com a doença que a doença é uma doença às vezes grave, que você não sabe se morre, se vai morrer logo, se vai morrer. E isso é uma coisa que precisa muito do médico. Então eu acho que eu aprendi que dar assistência a essas pessoas é uma coisa muito bonita. E eu procurarei fazer isso até o fim da minha vida. Enquanto eu tiver condições, eu vou fazer isso. Então, o que eu digo é que qualquer profissional que vê o próximo de uma forma mais Humana. humana, você vai ter condições de ficar se sentindo mais realizado.
E isso eu digo aos meus filhos que fizeram medicina, que aqui está fazendo agora também, para poder saber que você não está fazendo só para você, você está fazendo para quem precisa, para quem é necessitado. Você quer ser bom, mas não para você se satisfazer só, não, para prestar um serviço para alguém que precisa de você. Porque Esse a é nossa função aqui na Terra, na vida terrena é essa, né? exatamente. Servir. Então, você ser um profissional bom, você está sendo bom, e você está sendo bom porque você está prestando para alguém naquilo que você é bom, você está prestando Não é serviço só para alguém. ego, eu sou Não, bom, eu não, sou um bom não médico, é faço só um bom isso. serviço, Exatamente. né? Exatamente. Super Entendeu? ego. Então eu considero que uma coisa que é preciso a gente deixar claro que fazer o bem ao próximo é muito, muito importante. Qualquer vida importa, seja no interior, na capital, no grande centro, porque às vezes tem gente que se diminui, não que o médico que as pessoas diminuem o médico, eu digo que o médico se diminui porque às vezes, eu me formei, fiz uma especialização não sei aonde, você tá aí, você Brasília, ou vai para o exterior, volta, e eu tô aqui numa cidadezinha dessa, no interior. Eu já conheci gente assim, Pois é. não, eu almejo grandes voos em outros lugares. Gente, mas a vida vai ser aqui, vai ser importante você salvar em qualquer canto, né? É, claro, onde você tiver, você fazendo o bem é importante. Eu vou lhe dar um exemplo aqui pessoal. Eu fiz a minha residência em Brasília. Eu fui para o exterior, passei um período no exterior fazendo a parte de mama. E eu, Depois que terminou a primeira residência, né, em depois que terminei Brasília, a residência, e depois que eu fundei a Unimama em João Pessoa, isso já em, eu não lembro exatamente o ano que eu fundei a Unimama, 1993. Eu fui para o exterior e passei um período reformulando a minha especialização na parte de mama. E isso me fez muito bem, porque, na verdade, eu passei a ter a diferenciação de fazer o que ninguém fazia ainda. você trouxe essa referência E lá, eu né, do fiz isso exterior. porque, para poder ser bom, para poder ser. Não. Eu fui para Brasília, eu fui para Buenos Aires, e voltou para Pombal. Voltei para Pombal, porque o meu sonho era voltar para Pombal. E eu estou realizando, porque ainda estou ainda no Laureano, ainda estou indo a João Pessoa, mas o meu sonho é exatamente cada vez mais. É porque, então, você está ensinando aqui que se apaixone por pessoas, não é pelo que você está fazendo, a Exatamente, profissão. A profissão que você fizer, se apaixone por pessoas e o amor esteja nela, né? Na pessoa, no outro, que vai exatamente. dar tudo É, certo. E não tem como, você dizendo isso, que já, né, já conversou sobre isso com seus filhos, não tem como separar isso da fé, porque eu penso, então Jesus é esse exemplo aí, né? De você, de onde esteja, de quem seja, de qualquer posição social, de qualquer lugar e região, eu trato do mesmo jeito. Pois aproveita e já me conta assim, qual é o seu relacionamento com a fé, com eu Deus. sou católico praticante. Eu gosto muito da minha religião e pratico. Pratico. Antes, eu até já fui mais, entendeu? Mas assim, não foi porque mas eu ia à missa todos os domingos, eu fazia isso com muita. E não era Mesmo com a luta lá do. mesmo com a luta, mas eu fazia isso com muita. Sempre fiz. E me orgulho disso. Não é orgulho para poder. O orgulho pecaminoso, não. É um orgulho porque eu me sinto bem em ser assim, em fazer assim. Eu rezo, eu peço a Deus, eu tento conseguir as coisas até para os outros. Eu peço para poder. Isso é uma coisa que não me envergonho de dizer. Eu faço isso com frequência. E você consegue trazer no seu dia a dia, quando você está ali, você consegue dizer, Senhor, tá vendo? Agora eu estou usando isso que o Senhor falou comigo. Na hora de um atendimento que aquela pessoa está numa condição, você fala, como é que eu vou lidar com essa situação? Pois é. Isso Deus intervém ali, entra intervém. com você? Eu acho que sim. Eu acho que. E uma coisa muito importante, porque a gente tem muita carência. E a pessoa, às vezes, quando você se encontra com um diagnóstico, voltando para a parte médica, né? Se encontra com um diagnóstico e não sabe o que fazer, é uma coisa que não é fácil. Você tem que ser Se, psicólogo ali, se né? Na hora. perde totalmente. E você tem que conduzir isso aí, não só ali naquela hora, você tem que tentar ajudar no máximo que você puder. E não é fácil, não, as coisas, porque você tem uma burocracia no governo, na parte pública, muito grande.
Então, eu vou dar um exemplo. O Hospital Laureano presta serviço para o estado da Paraíba todo. E parte de Pernambuco e parte do Rio Grande do Norte. Agora, você não pode chegar aqui, sair daqui de Pombal e chegar lá no Laureano, eu quero uma consulta. Hoje você não pode mais. Quem paga ao Hospital Laureano é a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Agora, para a Prefeitura de João Pessoa repassar, por exemplo, a Prefeitura de Pombal tem que mandar, a gente fala regulação, mandar para a Prefeitura de João Pessoa, para a Prefeitura de João Pessoa mandar fazer no Laureano, e Pombal, a Prefeitura de Pombal repassa para a Secretaria de Saúde do município de João Pessoa aquele valor daquele paciente que foi. Então, você é minha amiga e você precisa do Hospital Laureano. E você diz, eu quero ir para o Laureano, me bote Você lá. lá Eu dentro, não você posso. Eu não posso. Eu tenho que fazer. Você vai, Camila, lá na Secretaria de Saúde do município de Pombal. Você pega o encaminhamento. Primeiro você pega o encaminhamento do seu médico, dizendo que você está precisando de assistência médica no hospital oncológico. E aí você vai para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde lhe encaminha para o Laureano, já regulado com a Secretaria de Saúde de João Pessoa. Então, isso é uma coisa que, quando você se perde na hora do diagnóstico, se você não tiver uma pessoa com coração bom tentando lhe orientar, é já dizendo difícil. os caminhos. É difícil, é verdade. difícil. Porque antigamente recente, né? Porque agora que eu tô sabendo que funciona assim. Antigamente a pessoa já imaginava assim, eu já conheço fulaninho, já vai ajeitar lá, eu já vou, vai dar tudo certo, né? Pois é, exatamente. Agora não Mas tem. agora não pode E mais. de certa forma é ótimo também, porque fica um padrão, todo mundo já Isso. sabe, né? E não existe a politicagem nisso aí. Isso, é. Você pode até ter algumas facilidades, mas não tem como você chegar e dizer assim, eu vou, por intermédio de fulano, eu vou e... Porque tem coisas que a gente, infelizmente, você precisa, tem a mesma precisão que o outro tem, e aquele outro consegue mais rápido do que você. Isso existe, não tem como não existir, mas todos têm que fazer o mesmo caminho. E aí, onde isso existe, tem gente que não compreende e julga, porque o classe profissional que recebe julgamento, porque eu sei, porque eu escuto, né? Claro, porque Exato. falam de você. Que eu digo, calma, minha gente, aí eu vou explicar o pouco que eu sei da defesa dos amigos, né? Que a gente senta na mesa dos amigos médicos, eles vão contar como é os bastidores da vida deles. Exato. Mas uma pessoa que não conhece, por isso que aqui esse papo vai ser muito bom, que as pessoas vão entender, é assim, e vai dar uma amenizada, porque o povo, o paciente gosta de É, apedrejar vocês, viu? exatamente, é verdade. Porque justamente não consegue saber dos bastidores, por isso que é importante Como a coisa funciona, como né? uma coisa funciona. É, Acha que seria simples só na cabeça dele, é tão fácil, eles pensam, é tão fácil, gente, só ir ali, eles pensam, né? é, E ir ali e falar para mim, por exatamente. mim, tal coisa, e daria tudo certo. Exatamente. É muito bom. Eu quero agradecer muito. Mas aí você vai lembrando de algo que você ainda queira mais falar, quer dar uma olhadinha aí na sua, que a gente dá uma, Então, eu nas acho suas que a gente conversou anotações. bastante sobre tudo, né? Uma coisa que eu queria, que eu já deixei claro com relação à minha grande preocupação com a Fundação Dalva Carneiro Arnoux, e é uma coisa que, por que que não funciona? Funciona, ganha alguma coisa e ele não dá? Não ganha nada. Hoje Vai ser ótimo, porque aqui eu não vou. tem uma fonte de renda que a Fundação Dalva Carneiro Arnoux tenha. E como é que ela se mantém? Ela não paga aluguel porque eu dou o espaço, doação. Ela não paga energia porque eu pago energia pela clínica e ela funciona com energia. Ela não tem despesas, porque as despesas que tem, o CEMOAN assume. Agora, eu quero botar ela para funcionar, para prestar serviço para quem precisa, para quem é carente, para quem tem necessidade. Isso é um sonho. E eu vou fazer o possível para esse sonho se realizar. Então, essa é uma coisa. E com relação ao CEMOAN, eu fundei o CEMOAN Souza e o FEMOAN Pombal com o intuito de ficar mais perto do que eu gosto, que é o sertão, que é a minha cidade. E quero fazer com que funcione o máximo de tempo, o melhor possível, o melhor que for possível, eu vou fazer isso. Com os filhos, sozinho, mas eu vou procurar que a clínica funcione e que execute esse sonho que eu tive quando eu botei. Então, praticamente é assim. O que eu queria deixar era exatamente isso. A
fundação que eu quero que ainda chegue lá, que está longe de chegar. Eu falei em você 10%. Está longe. E não é fácil. Mas a gente precisa ter voluntariado que nos ajude a executar isso. Esse voluntariado seria de um porteiro, de um assistente, de uma secretária, até o médico, até Tudo, tudo, né? esse voluntariado é importante. E principalmente, infelizmente, o político é uma das coisas que a gente mais necessita, porque senão você não consegue as coisas. Você precisa da ajuda de um prefeito, você precisa da ajuda de um deputado para poder ver o que é que consegue fazer, trazer para a fundação funcionar, para a fundação prestar o serviço. Então, o meu tio, o Antônio Carneiro Arnaud, ele foi, eu coloquei ele como presidente da fundação quando eu criei a fundação, e ele ajudou muito, porque a experiência que ele já tinha com a Fundação Napoleão Laureano foi uma coisa Que muito é importante. bem maior, né? Ele E, consegue e trazer. ele e com as amizades que ele tem. Muitas amizades. E Então, ele não está hoje mais, porque lá na não, ele está no fundação. Laureano. Não, eu digo no. Lá na fundação. Não, porque ele tem 90 anos, né? Então ele já. Laureano, Mas toma mas de aí conta no das. Laureano ele sai de casa e vai lá pro Laureano, mas sair de lá de João Pessoa para vir a Pombal e ficar aqui, então não é tão fácil, né? Não sei como ainda com a cidade ainda está Pois é. nessa Você sabe agora que ele atividade. realizou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele colocou um posto de assistência oncológica em câncer na cidade de Souza. Quer dizer, o Laureano, funciona? junto com a prefeitura de Souza, criaram um espaço que tem assistência lá. Não vai ser todo mundo. Como hoje você tem em Patos o Hospital do Bem, que é o hospital do governo e que presta serviços fazendo. Agora tem esse espaço lá e chama Hospital Napoleão Laureano, um ambulatório que vai atender pacientes com câncer, com suspeita de câncer, lá em Souza. Seria como um atendimento primário, assim, uma etapa primária para depois exatamente, ir depois mas vai fazer quimioterapia, vai receber quimioterapia, porque o Laureano já existe. É diferente da Fundação Dalva Carneiro. Se eu quisesse que a fundação funcionasse como isso, como é que eu ia conseguir? Eu tinha que ter o que eles tiveram lá, leitos, etc. E aí eu não tenho condições de fazer isso por minha conta. Prefeitura é diferente. Então a prefeitura de Souza pegou uma maternidade que tinha, fechou a maternidade e fez uma filial para o Hospital Napoleão. Isso é recente? Inaugurou segunda-feira. Maravilhoso, eu não estava sabendo. Inaugurou segunda-feira. E lá, no caso, pode ir outros pacientes da região? Da região, pode. Agora, eu não sei ainda como é que vai funcionar. Tem que ser encaminhado para a prefeitura de Souza. Aí lá vem as burocracias. Aí vem as burocracias. Isso eu não sei como é que vai funcionar. Mas eu acredito, da mesma forma que você passa a ser atendido lá no Laureano, em João Pessoa, você precisa ser encaminhado pela Secretaria de Saúde do seu município. Então, talvez você precise... Como você vai para o Hospital do Bem, ali em Patos, você precisa fazer um encaminhamento da Secretaria de Saúde do seu município para lá, para poder você ser atendido. E lá eles serem remunerados com o dinheiro do governo que vem para isso. Vem para poder você ser assistido em oncologia. Mas você tem que ter... Como é que você chega lá em Patos e vai saber que a Secretaria de Saúde de Pombal vai pagar para você ser atendida lá? Tem que ter uma burocracia. Realmente, eu acho que tem que ter. Tem que ter, para poder ter comprovação poder e organizar, como diz, o que é cada um no seu espaço, como diz. Então, mas Camila, isso aí, o que... Eu estou pensando aqui em Souza, isso mesmo que sempre tem a reclamação de que são poucas vagas e começa aquela coisa, né? Porque lá é menor. Mas olha a oportunidade que vai abrir para outras prefeituras, já abriu um caminho, né? Para eles... Porque Souza tem uma quantidade de... Grande Souza, no que diz respeito, são muitas cidades que tem ali na periferia. Você veja, eu vou dar um exemplo: Pombal. Você tem Pombal, São Bentinho, Cajazeirinhas, São Domingos. Você veja quantos são já aí, né? E Souza tem muito mais. Muito mais. Então, assim, o que é que acontece? Vai ser assistido lá. E como Pombal não tem, que é um meio grande, Catolé não tem, aí pode ser até que chegue lá. Que hoje as pessoas já vão para o Hospital do Bem em Patos. Vai ser mais uma oportunidade de fazer. Para você evitar a ida, por exemplo, sair daqui de João Pessoa para fazer quimioterapia em João Pessoa. Sair daqui de Pombal para fazer quimioterapia em João Pessoa. Você pega uma van, vai, quando chega lá faz aquele negócio, e quando fica a pessoa já enjoada e fica mal, e já debilitada.
Que eu quando você acredito vê que vai o ter uma sofrimento prioridade para ficar então eu aqui, acredito né? que isso foi uma coisa muito legal. Muito E vai mesmo. ter outra, vai ter uma em Cajazeiras também. Já foi doado pela universidade, a Universidade de Medicina lá de Cajazeiras, fez a doação de um terreno e vai construir um posto para poder doar ao Hospital Laureano para poder ter Gente, vai é. ter. Ai, vai Então começar a ter isso vai vários. começar a melhorar. Se Deus quiser, vai dar Porque uma tem que. luz. É, E é graças a exatamente Deus. meu sonho com relação à fundação, é que ela tenha condições de prestar um serviço para quem precisa. Para quem não precisa, não tem problema. Pega o carro e vai. Mas quem precisa, Uhum. Porque precisa de. isso aí é para a gente já está falando de câncer, de uma doença bem mais agressiva. Mas o seu, fazer com a história, olha o tanto de enfermidade e doenças que existe que as E pessoas você precisam não do tem. mesmo auxílio, do mesmo, Exatamente. né? Do mesmo. Exatamente. Que aí seria o seu. Mas seria oportunidade assim também de você mencionar aí para que quem assista encaminhe, para quem assista encaminhe para outras pessoas, às vezes do médico que sempre pensou em trabalhar de alguma forma voluntariado. E ali, aqui a internet, você sabe, né? A internet ganha o mundo Pois inteiro. é, exatamente. E Mas aí eu posso pegar um cortezinho desse, ó. pois é, e é o que seria muito bom que nós tivéssemos mais pessoas com esse meu pensamento de prestar serviço para quem precisa, independente de ganhar dinheiro ou não. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ter Quem condições de venha, que saiba que que, vai exatamente. que se você gosta de pessoas, seja voluntário A minha história é exatamente o voluntariado de dizer assim, vamos prestar serviço para quem precisa. Agora, não, eu vou, se o prefeito me nomeia, eu vou como funcionário da prefeitura de tal lugar prestar serviço lá na fundação que você criou. Não funciona, não funciona fácil porque o prefeito do município, não estou falando do prefeito de Pombal, de Uhum. de qualquer cidade, ele quer botar o médico para trabalhar na prefeitura e não É. numa fundação. Não é fácil isso. Não é fácil Uma isso. fundação que a gente pode dizer assim que é de outra pessoa, né? Que na verdade é da Na verdade, é da população. população, Mas não eu digo é? o pensamento, né, das Exatamente. pessoas Eu, acontece eu sendo agora esse. consegui, há uns dias atrás aí, que os exames de ultrassonografia da prefeitura de Pombal, por exemplo, fossem realizados lá na fundação. Eles são realizados lá, primeiro porque eu entrei numa licitação e ganhei. Segundo, porque o posto de diagnóstico por imagem da prefeitura de Pombal está sendo construído, não está pronto ainda. E aí, como o espaço não estava funcionando, eu cedi à fundação Dalva Carneiro para que os médicos fizessem as ultrassonografias lá na fundação. Então, esse espaço físico, eu não ganho nada com isso. A prefeitura vai pagar o ultrassom que foi feito, mas vai pagar como se o médico estivesse fazendo lá na prefeitura. E por que está usando a fundação? Porque a fundação tem que ter, a finalidade dela é prestar serviço. E ela está prestando serviço. De qualquer forma, ela está servindo para isso. O médico que está atendendo lá, fazendo exame, ele não paga a minha Aí eu energia. pensando, mas não custa nada fazer um benefíciozinho ele lá. Pois é. Então, mas aí o que eu queria era exatamente isso, que aparecesse alguém que fosse mais gente fazer, né? E ó, quem está nos assistindo não precisa ser, eu não vou ser médico, eu não vou ter mais o meu plantão, eu não vou ter mais meus atendimentos em consulta. Não, gente. Se você se disponibilizar em vir uma vez no mês, um horáriozinho na semana. Porque quem pensa que é voluntário não vai viver a vida, mas de forma nenhuma vai ser só voluntário. Não, É, voluntário daquele horário, naquele mês, exatamente. contanto que você seja recorrente, você venha sempre, que você tenha um fluxo de retornar, né? É, Não seja uma e vez na vida. principalmente, Camila, no que diz respeito ao que a gente tem dificuldade de conseguir. Você, por exemplo, tem especialidades que aqui em Pombal não tem. E não tem a especialidade e vem uma vez. Vou dar um exemplo. Um mastologista, um médico de mama, que câncer de mama é uma coisa que está cada vez mais. E o médico tem, aqui da Prefeitura de Pombal tem um profissional, doutor Tiago, que é muito bom, e ele vem e atende uma vez por semana. Uma vez por semana ele vem, atende lá no postinho da prefeitura e atende, e ele, qualquer coisa, encaminha para Patos e faz. Ou precisa fazer o exame, ele pede, a prefeitura hoje tem aparelhos, e quando não tem, a prefeitura tem serviços licitados que vão e prestam serviço para fazer aquilo ali. Uma mamografia, hoje o hospital, hoje o posto de saúde da prefeitura tem, mas se você anteriormente, antes desse aparelho começar a funcionar,
fazia nas clínicas de imagem credenciadas, ou seja, que foi feita a licitação e passaram a fazer esse serviço. Que chamava parceria, né? Que eram os Isso. parceiros. Então, assim, por exemplo, fazia no Semoan, fazia na Santa Cecília, fazia os exames e a prefeitura pagava pelo aquele exame realizado, num preço bem mais baixo do que o preço do particular, do que o preço. Porque a licitação você tem que entrar na. Mas aí você teria essa assistência, você tem isso aí. Quando a gente tivesse um profissional como esse, que a pessoa passar a semana toda esperando que ele venha para poder ser atendido, tivesse lá na fundação uma pessoa que viesse filantrópica realizar, mas que a prefeitura reconhecesse aquele profissional, que ele pudesse fazer solicitar o exame no papel da prefeitura, que a prefeitura ia mandar realizar, entendeu? Não é para poder estar lá o Sim. profissional fazendo na fundação e Osias Arruda cedendo no Semoan para fazer de graça. Entendi, Não. entendi. Ele vai para a prefeitura e faz no hospital. Não. Vai ter que ter essa parceria junto. Precisa, infelizmente, precisa do serviço público junto com a fundação, para poder a fundação funcionar. Seria o caminho mais fácil, esse aí, pelo meu entendimento. Por quê? Porque aí não teria o custo que você teria que conseguir também para custear os exames, né? Exatamente. Esse, a priori, seria a parte mais de Isso. começar logo. É. Seria o profissional. E assim, eu não estou fazendo questão para poder aquela pessoa ter aquele exame e ter que fazer na minha clínica. Não. Agora precisaria de um profissional que fizesse lá. Não, mas se eles for fazer na sua fundação, lá na fundação que funciona dentro da sua clínica, ele pode fazer aqui no postinho. Pode, não tem problema. Só que o que tem só é uma vez por semana. Entendeu? E isso a gente vê que precisa, porque quantos pacientes atendem quando vem uma vez por semana, né? E às vezes você tem, e você está com diagnóstico, você precisa passar uma semana. Você está quando na você fila. consegue, na fila para poder você ser atendido na hora que tiver. Quem uma semana não dá conta de Não atender dá. todo mundo que Dá juntou nos 30 Dá dias não. De jeito no nenhum. tempo, né? É. Pois, foi muito bom. Muito obrigado. Quer deixar aí a sua rede social? Não sei se você usa. Como é Doutor Osias na internet? Não, eu uso, porque assim, a clínica em si tem o Instagram e a gente participa e tem as divulgações, tem pessoas que fazem as divulgações e a gente sempre compartilha e tal, para poder ter as... Do seu pessoal, você puxa, né? O da... exato. Mas no seu pessoal mesmo, você não está produzindo nada, não dá conta, não. Não, a gente tem que ter, inclusive é uma coisa assim, tem uma pessoa que faz as divulgações e a gente paga para aquela pessoa fazer. A clínica, paga. Ah, não são as meninas que estão lá, Não, né? tem uma pessoa que foi até funcionária e hoje ela não é funcionária de outra coisa, e saiu e ficou prestando o serviço à fundação. A fundação não, ao Semoan. Mas ela fica fazendo remunerada, entendeu? Porque como ela já entende de tudo, porque conhece, já esteve lá, sabe né? como é que é, divulga os médicos que estão vindo, o dia que o médico está atendendo, qual é o horário que vai atender. É um pouco de propaganda. Você quer deixar... Eu vou deixar, na verdade, porque talvez você não saiba, sabe decorar o @, do Instagram, Não. da clínica. Sei não. Então a gente vai deixar aí na tela, né? Porque aí já facilita quem está assistindo. Eu queria ver quem é Dr. Osias, vou conhecer ele melhor e tal. Segue também a clínica, que eu vou deixar também aí, né? Beleza. E vocês vão acompanhar. Mas antes, calma, peraí, antes de terminar, eu vou dar um spoiler aqui, que o bastidor ali, a voz oculta, deixou uma pergunta. Era bom que ele perguntasse. Ele enviou a seguinte pergunta para mim. O que é, na visão de Dr. Osias, tão experiente, que já foi de capital, já voltou para cá, já foi agora para Buenos Aires, aí você contando também, e tem essa experiência de mundo, de vivência, acha que Pombal ainda precisa, Pombal como cidade, precisa do quê? O que é que você acha de melhoria? Muita coisa. Eita, agora pronto. Menciona umas coisinhas aí. É uma coisa que nós não temos uma ressonância magnética. Nós temos uma quantidade uma limitação com relação. Você quer ver uma coisa? Você procure ver quantos dias você passa para fazer uma ultrassonografia solicitado para fazer pela prefeitura. Eu não sei exatamente, mas eu sei que tem uma demanda reprimida grande. Uns 20 dias? Mais. Muito mais. E é um exame simples, porque hoje o ultrassom é uma coisa que a pessoa está fazendo. E não é fazendo ultrassom só para... Não, fazendo por necessidade mesmo.
infelizmente, tem muita coisa que Pombal precisa. Né? E está melhorando, porque hoje nós temos um aparelho de tomografia novo na prefeitura, temos um aparelho de tomografia novo no hospital regional. Então, isso já é um avanço. Mas tem coisa que não tem. Você precisa de fazer um raio-x. Cadê o laudo? Tem um radiologista? Não tem. Não tem. Não tem no hospital, não tem na prefeitura um radiologista. A prefeitura tem um radiologista, uma radiologista. É, essa pessoa, ela faz a parte de diagnóstico na ultrassom e talvez vá fazer na tomografia. Eu não sei como é que vai funcionar, porque está começando agora. Mas é uma coisa que precisa. Então tem muita coisa para poder chegar lá. E de questão, no geral, assim, não sei se você se envolve, é uma pergunta interessante. Que eu vejo que você, pelo seu tempo, você é bem engajado na sua área. Mas você gosta de conversar outros assuntos, assim. Se eu mencionar para você aqui, esse trechinho pode nem ir, não, eu posso cortar, viu? Qualquer coisa. Ah, Mas você se envolve no engajamento, assim, da gestão pública, no geral. Não estamos falando de política nem politicagem. Pombal, no geral, por ser uma cidade que você ama, o que é que você gostaria de ver de ascensão, assim, da cidade? não, eu acho Pombal, primeiro eu sou meio suspeito para falar porque eu gosto muito da minha cidade. Isso é uma De coisa qualquer de jeito. qualquer jeito, né? Mas eu acho que Pombal deu uma melhorada nos últimos anos. Não estou fazendo política aqui, eu estou dizendo que é uma coisa vista por qualquer pessoa, qualquer leigo, que vê a cidade cresceu bastante e cresceu com qualidade, porque você tem hoje, como eu disse aqui, dei exemplo agora, a prefeitura tem um aparelho de tomografia, o hospital regional tem um aparelho de tomografia. Quantas UPAs tem? Houve quantas unidades de saúde básica tem? Houve uma melhora grande nos últimos anos. E você é uma pessoa Grande. ótima para comparar, que você esteve Mas aqui eu sem ter, acho né? que precisa, eu acho que Pombal precisa ter mais especialistas. Eu acho que precisa ter mais especialistas Disponível no sistema público. disponível no sistema público, ao carente. Entendeu? Porque para poder você vir, por exemplo, o Samoan tem médicos que vêm de outros lugares e vem, mas só pagando particular. Ele não atende nem convênio, nem. É mesmo, se a gente pensar assim, ah, melhorou muito hoje os atendimentos, mas pensar é melhorar para particular mesmo. Não é Exatamente. verdade, tem isso, né? Então, eu acho que isso precisa. E eu acho que é uma coisa que pode acontecer, mas é porque, como a gente vê, não é fácil as coisas acontecerem. Eu quero que aconteça e vai, porque Trem tem mágica. mil e por trás tem mil e uma coisa que você Uhum. precisa, né, de ter para poder funcionar bem. E para funcionar precariamente não adianta. Vai atender aqui, não vou não, esse médico Pombal eu vou para outro canto. Então fica complexo. Se for para trazer, que Mas seja. precisa, tem muita coisa que precisa. Eu falei na tomografia que chegou, então, Uhum. porque é da minha área, é É. uma coisa. Mas eu vejo que houve um crescimento da área médica, pelo menos, muito bom. Quantidade de posto de assistência médica, de unidade básica de saúde. Tem uma UPA que não tinha, faz alguns anos que já tem a UPA. É uma coisa que é fundamental, né? E isso é uma coisa que a gente precisa realmente valorizar, que tá melhorando, tá melhorando. É devagar, mas tá. É, para não chegar aqueles discursos, ah, faz anos que a cidade é a mesma coisa, não é, gente, Não, né? não é não. Vamos. Não é não. Basta você querer ver com bons olhos que você não vai ver. Não, sem política, você vai Não, ver que houve sim. uma melhora significativa. Muito Significativa. bom, Tem muito a melhorar, mas já houve uma melhora. muito bom. O que mais? Perguntas? Ninguém mandou nada aí, uma perguntinha? Eu nem anunciei que era do doutor Aziz que está aqui hoje, para o povo mandar perguntas. Pois bem, então vamos Vamos. finalizar. Quer dizer mais algo? Não, tá tudo bem. Muito Pronto. obrigado pelo convite. Fico feliz em ter estado aqui com vocês. Estou sempre às suas ordens. Qualquer coisa que precisar, Vai pode chegar em contar. Novembro Azul, né? Novembro Azul, Vai Outubro ter a Rosa. cavalgada esse ano. Pretendemos. Oi, vamos. Nós, o ano passado, não conseguimos fazer, porque alegaram, quando eu tentei pedir permissão, alegaram que tinha que ter uma vacinação aí contra um problema dos animais que estava tendo, e o valor da vacina não era um valor barato,
Mas aí teve gente que fez cavalgada sem pedir essa autorização e fez, né? Você ficou Eu só com a mão no queixo, fui, observando. eu fui fazer pedindo, fui fazer querendo fazer corretamente, mas eu acho que é o certo é você fazer corretamente. Aí pensei que a gente não fez porque não quis fazer. Não foi, não. A gente tentou fazer. Quando conversou, você vê, já teve vaquejada, já teve cavalgada, já teve tudo. E nem nada disso foi exigido. Quando eu tentei fazer, eu fui pedir a permissão e o que É me como dizer, disseram. foi avisar que ia fazer, É, alertou. se eu não tivesse dito, talvez tivesse Mas aí não realizado. faz parte da sua conduta. Não, Então, eu não né? quero desse jeito, entendeu? Mas, ó, realmente, como a gente não deve julgar as pessoas nem as atitudes, porque eu, um dia desse, o ano passado, eu acho, eu ainda pensei, eu digo, nossa, não teve mais os eventos, veio um pensamento rápido assim, não teve mais os eventos lá, aconteceu, pararam, veio um pensamento rápido, e eu nunca imaginei que seria isso. É, mas na verdade, assim, primeiro veio a pandemia. Sim, E sim, aí você é. parou, não Aham. teve Outubro Rosa, não teve Novembro Azul, que a gente sempre fez e fazia com a melhor qualidade possível. E aí foram praticamente 3 anos sem. Isso. Não, mas aí no ano, quando retornou, tá aí a Retornou, explicação, aí não teve né? condições da É. gente fazer, porque a gente pediu autorização e não Aham. foi dado. Ótimo É. ter explicado, Mas porque vai esse ter ano a gente. gente pretende fazer. Muito bom a experiência, trazer gente aqui que já tem experiência de vida, experiência profissional, para poder trazer para esses jovens, e quem não é jovem também, quem assiste, para poder absorver e entender o que se passa na cabeça aí do bastidor de uma pessoa dessa. E estamos sempre nas suas ordens. Que bom, pelo que eu vi aqui, a ordem de todos, tá? As Isso, ordens do é. povo, da A população. intenção é essa mesmo, que todos que precisam a gente está pronto para servir. Agora, infelizmente, a gente não pode fazer tudo, né? Nós somos pequenos demais para poder. É um pingo d'água num oceano. Deixo uma mensagem maravilhosa para vocês que cobram e que caem em cima da classe médica. Eles fazem tanto. Se você sentar, só para e pensa assim: não, em vez de falar, eu vou parar e vou sentar um pouquinho para entender, para conversar, para saber do tanto que eles fazem, mas que ainda para vocês que julgam, acha que sempre é pouco, sempre é pouco. Pode ser pouco, mas é o máximo que eles conseguem fazer, né? Você vê aí que eles doam a vida, já deu o exemplo aí do seu filho e tudo, do filho dele, né? Do filho mais novo, que abdica da vida. Todo médico, como a gente mencionou aqui, abdica um pouco da sua vida pessoal para poder, um pouco não, a vida pessoal, para se dedicar à vida das outras pessoas. Então, vamos rever aí, né? Vamos ver com outros olhos essa profissão tão linda, tão bonita, que, como eu disse aqui no começo, que a missão é salvar a vida. E agarre a sua profissão, qualquer que seja, e ame pessoas, que é o que ele trouxe aqui para nós. Ame gente, que você vai se dar bem em qualquer área da vida. Foi maravilhoso. Agradeço por você ter ficado aqui com a gente até agora e você vai ficar ligado que semana que vem tem novo convidado para você aprender mais e mais e mudar aí sua mentalidade e se tornar uma pessoa, um profissional cada vez melhor.